Bora falar sobre o Scrum escalado. Fala pessoas, então vamos falar sobre esse tema que é bastante recorrente aí em rodas aí de Lean Coffee, bate-papo e eventos que a gente participa e quando a galera começa a explorar um pouco mais esse mundo ágil, assim, sempre é um tema que surge. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele tá como um consultor ali numa empresa, uma nova empresa. E ele falou que foi isso, né? Primeiro mês a galera conversa sobre ágil, sobre Scrum. Segundo mês já começa a falar sobre escalado já. Então, nem mal começou ali a empreitada e já estão querendo falar sobre escala. Bom, então vamos trazer essa temática aqui, vamos abordar isso que é de importância, as pessoas têm pedido também, a gente vai explorar isso hoje. Então o Scrum escalado, né? Vamos colocar dessa forma, né? Uma coisa que eu comentei uma vez num fórum na internet, onde um forista ali, ele estava querendo, né, promover ali um framework, falar sobre Scrum escala por meio de um framework. E eu falei assim, cara, mas o Scrum ele já é um framework já escalado por natureza, né? Em novembro de 2017, né, quando o Jeff e o Ken eles apresentaram a atualização do Scrum Guide, eles chegam a comentar isso, né? Surge uma dúvida ali que o facilitador ele traz para eles ali nessa sessão gravada, e eles falam, cara, a gente roda Scrum escalado desde a década de 90. Por quê? Porque o Scrum ele já é escalado por natureza, tá? E essas peculiaridades, assim, são essas características da escala que eu gostaria de falar hoje, né? Que antes da gente falar sobre frameworks, né, eu vou gravar outros vídeos aí falando exclusivamente sobre frameworks em escala. O importante quando a gente fala sobre Scrum escalado é a gente dominar o Scrum by the book ali, o Scrum as it is, tá? Com as suas características. E a gente vê que o Scrum Guide ele já traz essas características e ele fala, o próprio Scrum Guide ele já fala sobre implementação de Scrum com mais de um time. Então a primeira definição que é o que é essa escala, né? A gente está falando aqui no ambiente escalado, a gente está falando de um ambiente em que a gente tem múltiplos times trabalhando no mesmo produto, numa mesma iniciativa, ou numa suite de produtos muito integrada. Então, se a gente estiver falando ali de uma organização que está trabalhando com vários times Scrum e vários produtos diferentes, isso não é Scrum escalado. Isso são múltiplos times Scrum. A gente tem frameworks como o Safe, que são mais frameworks organizacionais, de certa forma, é dessa maneira como muitas empresas estão se utilizando dele. E não é essa temática que a gente está trazendo agora. Não são frameworks organizacionais. A gente está falando sobre, iniciativas de Scrum de diversos times trabalhando no mesmo produto. E são 4 características que o Scrum Guide traz sobre essa temática. E o interessante é que essas 4 características, elas são vistas tanto quando você tem uma implementação de um único time, quanto você tem uma implementação de 5, 6 times. Ou seja, você tem os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas regras do Scrum são aplicadas em um time e essas mesmas regras são aplicadas em múltiplos times. Então a primeira regra é que um único produto vai ter um único Product Owner. Independente de você estar trabalhando com um time ou múltiplos times, você deve ter um único Product Owner na sua iniciativa. Essa é uma temática um pouco mais elaborada aqui, mas eu vou fazer essa regra com que essa regra seja estrita para não me alongar muito nesse vídeo, tá? Tem subterfúgios que você vai utilizar, o Product Owner ele é único, mas ele vai se utilizar de pessoas dentro dos diversos times Scrum aqui para ajudá-lo também, porque essa é a primeira pergunta que fazem, né? Nossa, mas como que um Product Owner sozinho vai conseguir dar conta de 8 times e taranã? Calma, a gente vai ter um único Product Owner porque ele vai ser o accountable pela iniciativa, ele vai ser o tomador de decisão ali, né? Um único tomador de decisão, né? Para que a gente não tenha múltiplos donos ali, o cachorro não morra de fome.
Então a gente tem uma única pessoa que é um único Product Owner e esse Product Owner ele vai poder se utilizar de diversos membros do Development Team internos ali em cada um desses times nessa escala para poder chegar aos seus objetivos e gerenciar bem Product Backlog, produto, etc. Requisitos, escrever histórias e tudo mais. Então assim, eu tenho um único produto, tendo um ou múltiplos times, é um único Product Owner. Essa é a primeira regra. Segunda regra é um único Product Backlog. Independente de eu ter diversos times, é um único Product Backlog. Eu não tenho um Product Backlog para cada time. Tá? Por quê? Porque é a melhor maneira de você organizar as suas frentes de trabalho. Você vai fazer um único backlog ordenado e aí você vai fazer a separação desse Product Backlog ordenado para os times que estão trabalhando nessa sua iniciativa. Você não vai ter múltiplas fontes de requisitos para os times, né? É muito mais fácil, é muito mais simples de você ordenar a sua prioridade ali, a sua execução dessa maneira. Terceira regra é uma única definição de pronto. Então, quando você tem uma iniciativa escalada, diversos times, você não vai ter uma definição de pronto para cada time. É uma única definição de pronto, uma definição de pronto que é única e que ela é mútua para todos os times. Todos os times trabalham com a mesma definição de pronto. Por quê? Porque a gente chega na quarta regra também. Todos os times vão trabalhar e construir um único incremento de produto. Então, numa iniciativa Scrum em escala, ao final da sprint, você sempre vai ter um único incremento integrado, né? Um incremento único de produto integrado, né? É o produto criado por todos os times de uma vez só. Então não são incrementos separados de produto que a gente vai ter, um único incremento de produto. Beleza? Essas são as 4 características então. As 4 características a gente vê no Scrum sendo utilizado com um único time e a gente vê no Scrum sendo utilizado com múltiplos times. Então é um único produto, um único Product Owner, um único Product Backlog, uma única definição de pronto e um único incremento. Beleza? Por isso que eu falo, né? Por isso que essa definição que o próprio Ken e Jeff trouxeram de que o Scrum ele é escalado desde sempre, ele já nasceu com essa característica, então isso nada mais é do que a natureza do próprio framework. Os outros frameworks Scrum em escala que a gente tem, eu vou explicar mais à frente, eles são simplesmente aditivos às regras originais que eu já acabei de mencionar. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Primeira coisa, atenha-se ao básico, atenha-se aos fundamentos para depois você querer construir algo em cima, porque uma casa sem fundamentos, quando você começa a construir muita coisa em cima, ela pode ruir facilmente. Valeu? Essa foi a dica de hoje, vejo vocês na próxima e até mais.